Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos e o vídeo de hoje é sobre um livro literalmente das Arábias, porque vamos conversar sobre o livro das Mil e Uma Noites. Essa é mais uma daquelas obras muito conhecidas e mencionadas, mas efetivamente pouco lidas, tanto por causa do tamanho quanto por ser tão adaptada e referenciada que nós achamos que já conhecemos o bastante e que não há necessidade de se fazer essa leitura. Lê do engano. As Mil e Uma Noites é uma obra bastante antiga, não tão antiga quanto a Bíblia, a mitologia grega ou as obras do Homero, mas é tão influente quanto. Eu acredito que todo mundo já tem alguma ideia do que se trata, assistiu algum filme, ou leu alguma adaptação, ou menção a ela em outras obras. Eu não me lembro qual foi meu primeiro contato com as Mil e Uma Noites, mas acredito que tenha sido nos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque vários personagens das Mil e Uma Noites aparecem aqui e ali nas histórias do Lobato. Eu tinha também alguns livrinhos com histórias árabes, como Aladim, Ali Babá e os 40 Ladrões, Simba o Marujo. Esse último, aliás, era presença constante na sessão da tarde da minha infância, por conta de uma série de filmes antigos que passavam com frequência. E eu, como a maioria das pessoas, até recentemente achava que essas histórias faziam parte das Mil e Uma Noites. Só que não. Mas isso é conversa para um outro vídeo. Um contato mais efetivo com a obra foi quando eu tinha cerca de 12, 13 anos e eu li inteira essa coleção de 8 volumes, publicada pela Saraiva em 1961, que uma amiga me emprestou. Alguns anos atrás, a minha filha foi a uma Bienal e comprou esse box em 4 volumes, publicado pela Globo dentro da coleção Biblioteca Azul. Só que acabou não lendo, me presenteou com a coleção. E eu nem preciso dizer que eu gostei muito desse presente, né? Então, esse ano, resolvi encarar essa obra e aqui estou eu para conversar com vocês sobre ela, especialmente sobre o primeiro volume. Eu estou lendo bem devagar, apenas no meu horário de almoço, e já publiquei aqui 2 mini vlogs sobre o andamento da leitura. Os links estarão aí em cima nos cards e também na caixa de descrição, se você for novo no canal e ainda não tiver assistido. E por falar nisso, se esse for seu primeiro vídeo do Livros e E-Books, eu te convido a conhecer o material já publicado e se ele te interessar, faça sua inscrição e ative o sininho das notificações, para saber em primeira mão quando tiver vídeo novo por aqui. As Mil e Uma Noites é uma coleção de histórias e contos populares que tem origem no folclore de várias regiões, não só do mundo árabe, mas também da China e da Índia, e que se tornaram amplamente difundidas através das caravanas comerciais que circulavam por toda a Ásia. Também não existe uma versão definitiva da obra, ou um cânone, como o da Bíblia, por exemplo, porque os manuscritos que chegaram até nós são bem diferentes na quantidade e no conteúdo dos contos. A evidência mais antiga a essa obra é um fragmento de texto do século IX, mas os manuscritos mais antigos que chegaram até os dias de hoje são do século XV e os estudiosos acreditam que já são derivados de obras anteriores. Então, hoje é impossível saber exatamente quais eram os contos que compunham as primeiras versões de As Mil e Uma Noites. O que é comum a todas elas é a história principal da Sherazade, que é chamada de conto de história moldura, porque ela realmente é isso, ela emoldura toda a obra. As Mil e Uma Noites se tornou conhecida no Ocidente apenas a partir de 1704, levada pelo orientalista Antoine Galland, que publicou uma versão em francês, tendo como base um manuscrito sírio, que hoje está na Biblioteca Nacional de Paris, e esse manuscrito termina na noite 282 e não tem final. Esse núcleo original, com as 282 noites, é atualmente chamado de Ramo Sírio, e nessa edição está dividido nos 2 primeiros volumes. E como essa história da publicação, das versões e das edições é bem complexa, e esse vídeo é sobre o volume 1,
eu paro por aqui e continuo nos vídeos sobre os demais volumes. Por enquanto, só para constar, essa edição tem 2 diferenciais em relação às demais existentes no mercado. É a única que traz o texto original, sem censura, e também a primeira tradução direta do árabe para o português, feita pelo professor Mamed Mustafa Jarouche, que fez um trabalho muito elogiado e reconhecido, inclusive tendo recebido o Jabuti em 2006. Essa minha edição é mais antiga, mas a obra está disponível com essa outra capa. E como sempre, eu deixo na caixa de descrição desse vídeo o link para compra através do site da Amazon, e toda compra feita através desse link, não só desse, mas de outros livros ou de qualquer item à venda, a Amazon me paga uma pequena comissão que, no meu caso, é integralmente repassada para uma obra social. Então eu fico muito grato se você também puder participar dessa corrente sem gastar nada mais com isso. Agora, falando especificamente sobre esse volume 1, ele traz as primeiras 170 noites, além da história moldura, a da Sherazade, que já é bem conhecida, mas eu vou dar uma palhinha, né? Em linhas gerais, é a seguinte. O sultão Shahriar descobre que a sua esposa o trai todas as vezes que ele se ausenta, e louco com essa descoberta, ele proclama que nunca mais será traído de novo, se casando todos os dias com uma nova noiva, mandando o vizir, uma espécie de primeiro-ministro, matá-la na manhã seguinte à noite de núpcias. 3 anos depois, não há mais quase moças no reino, e chega a vez de Sherazade, a própria filha do vizir, que está apavorado com o destino da filha, porque ele mesmo terá que matá-la na manhã seguinte. A Sherazade é uma moça muito bem criada, teve uma educação de primeira, gostava muito de ler e de estudar, e por isso conhecia muitas histórias interessantes, de vários lugares. Ela então bolou um plano. Tão logo o casamento se consumasse, a sua irmã mais nova, Dinazade, bateria na porta do quarto e pediria a ela que lhe contasse uma das maravilhosas histórias que conhecia antes que fosse morta na manhã seguinte. Autorizada pelo sultão, Sherazade começa a contar uma história, mas quando amanhece, ela interrompe e diz que é uma pena, porque a continuação é muito interessante, mas ela não poderá contá-la na noite seguinte porque irá morrer naquele dia. Só que o sultão fica curioso e autoriza que a jovem permaneça viva para contar o final da história, e que depois então ele a matará. O que ele não esperava é que a Sherazade continuaria fazendo isso, esticando a história, encaixando outras, sempre interrompendo a narrativa quando amanhecia, de tal modo que a curiosidade do sultão se mantivesse viva e ela também. Então, o que a Sherazade fez aqui foi inventar o cliffhanger, ou gancho, aquele recurso muito utilizado até hoje na literatura e na televisão para garantir a audiência. Essa é a história básica que quase todo mundo conhece, mas aqui, na sua versão completa, ela não é tão simples e linear assim. A motivação do Shahriar tem raízes bem mais robustas do que uma pulada de cerca pura e simples. Quem descobriu a traição foi o irmão do Shahriar, o Shahzaman, que também havia sido traído por sua esposa, e a traição da esposa do Shahriar não foi apenas com um escravo, porque a cada ausência do marido, ela promovia verdadeiras orgias com suas servas e os respectivos amantes. Por fim, após decretar a sua morte, Shahriar e o Shahzaman vão viajar e numa parada à margem de um lago, eles veem um gênio que sequestrou a mulher e a mantém prisioneira em uma caixa de ferro no fundo do lago. O gênio adormece e a mulher exige que os dois tenham relações com ela, porque senão ele irá acordar o gênio, se eles não fizerem isso. Eles concordam, claro, e quando acabam, a mulher exige que eles entreguem seus anéis a ela, que os coloca num cordão com centenas de outros anéis, e diz que todos os donos daqueles anéis foram seus amantes, tudo isso enquanto ela era prisioneira do gênio. Ou seja, absolutamente nada impede uma mulher se ela quiser trair seu companheiro. Então é por isso que o Shahriar acredita que mais cedo ou mais tarde será traído novamente, e a única forma de impedir isso
é tendo uma nova esposa todas as noites e matando-a na manhã seguinte. E esse tema da perfídia feminina irá aparecer em várias histórias do livro. É um reflexo, da forma como muitas vezes a mulher é vista na cultura árabe, como um ser malicioso, indigno de confiança, capaz de conseguir tudo o que quer utilizando a lábia e o poder de sedução. Então ela tem que ser vigiada e mantida submissa. E esse é o ponto que pode incomodar os leitores mais radicais de hoje em dia, Só que não podemos esquecer que se trata de uma obra de mais de 600 anos e pertencente a uma cultura radicalmente diferente da nossa. E esse é justamente o maior atrativo das Mil e Uma Noites, o de nos apresentar essa cultura tão diferente e exótica, mesmo que hoje em dia muita coisa já tenha mudado e que, claro, nem tudo aqui possa ser levado ao pé da letra. Voltando à história moldura da Sherazade, um outro ponto de destaque é que ela já traz uma característica da obra como um todo, a presença de histórias dentro da história. No caso aqui, essa narrativa da mulher do gênio e de uma outra, do burro e do boi, contada pelo pai da Sherazade para tentar convencê-la de que fará uma grande besteira ao se casar com o sultão. E o livro como um todo funciona da seguinte forma. As histórias são agrupadas em grupos e cada um deles tem uma história principal que vai se dividindo em outras, como se fosse uma árvore se ramificando, até que todas as histórias vão se fechando e o ciclo é concluído. Parece confuso, no início até causa mesmo uma certa estranheza, mas depois a gente se acostuma e acompanha tranquilamente. Então não são 1001 histórias, uma por noite, e sim uma mesma história contada no decorrer de várias noites. Esse primeiro volume é constituído de 6 grupos de histórias, além da história moldura, e vai até a noite 170. O primeiro grupo traz a história de um mercador que joga alguns caroços de tâmara ao acaso e mata acidentalmente o filho de um ifrit, como são chamados os gênios, e que por isso deverá morrer. O mercador pede um prazo para resolver seus negócios e se despedir da família, prometendo voltar ao mesmo local exatamente 1 ano depois para que o gênio o mate. E enquanto se dirige ao local para ser morto, o mercador encontra 3 sheiks, o primeiro conduzindo uma gazela, o segundo conduzindo 2 cães e o terceiro uma mula. Os sheiks, com pena do mercador, pedem ao gênio que poupe a sua vida e o gênio ordena que cada um conte uma história e se ele se surpreender com elas, perdoará o mercador. Então, cada um deles conta a história daqueles animais que estão conduzindo, que são, na verdade, pessoas transformadas por castigos ou feitiços. E como muitas das histórias aqui do livro, essa também é motivada pela aplicação da justiça. Mas é uma justiça meio torta, geralmente com condenações à morte por qualquer coisinha boba, bem diferente do que entendemos hoje por justiça. E já nessa primeira história nós temos também uma amostra do que aparecerá muito por aqui. Transformações, feitiços, encontros com gênios, etc. E curiosamente, esses acontecimentos que exigem uma grande suspensão de descrença, como alguém ser morto por um caroço de tâmara, ou esses encontros com gênios que acontecem a toda hora, eles são colocados de forma tão natural que parecem acontecimentos banais, fazendo a gente imergir nesse universo mágico de forma bem natural, bem tranquila. O segundo grupo é a história de um pescador que pesca um jarro que contém um gênio aprisionado há séculos e que jurara matar quem o libertasse. Mas o pescador consegue prender o gênio novamente e conta a ele uma história que irá ilustrar a injustiça e a ingratidão. E essa história é subdividida em 2 outras, porque dentro delas outros personagens também contarão as suas histórias. A seguir nós temos um dos grupos mais longos do livro, sobre um carregador que é contratado por uma moça para levar várias compras para sua casa. E lá ela revela que mora com mais 2 irmãs, sem nenhum homem na casa, e convida o carregador para um banquete, com muita comida, bebida e brincadeiras sexuais.
No meio dessa festa, chegam 3 viajantes pedindo abrigo e que também são convidados, e mais tarde o califa Harun al-Rashid e seu vizir também aparecem disfarçados e participam do banquete, onde cada um dos convidados, claro, terá que contar uma história. E o curioso aqui é que esse califa existiu realmente. Ele aparece em várias histórias, às vezes como personagem ou mencionado por algum narrador, né? Por exemplo, que diz que esse fato aconteceu durante o reinado do califa Harun al-Rashid. Outros personagens reais também aparecem aqui e ali no decorrer do livro, mas não com muita precisão histórica, porque às vezes eles viveram antes ou depois de algum evento narrado. E nessa história ficam bem aparentes 2 situações que me surpreenderam bastante nessa obra. Várias situações de bebedeira e de conteúdo sexual, tanto nos acontecimentos quanto na linguagem, às vezes bem explícitos, né? E que eu não esperava encontrar, porque eu tinha uma ideia de que os muçulmanos são bem mais contidos e puritanos nesse sentido. O próximo grupo é um dos mais famosos, chama As Três Maçãs, e é quase um conto policial, porque ele começa com a descoberta ao acaso de um corpo de mulher esquartejado, embrulhado em um tapete dentro de um cesto jogado no rio. Ao saber de tal fato, o califa ordena ao vizir que descubra o criminoso e, se não o fizer em 3 dias, ele e mais 40 homens de sua família serão mortos. E o que chama a atenção nesse conto é que o caso é solucionado pelo próprio assassino, que se apresenta para ser morto, porque, além do crime cometido, se uma pessoa inocente for morta no lugar dele, esse crime será acrescido à conta dele após a sua morte. E aqui temos um outro exemplo dessa justiça peculiar, porque o califa, para vingar uma morte, matará 40 pessoas inocentes. Então, será que por ele ser califa, essas mortes não entrariam na contagem dele no pós-morte? Então, de qualquer forma, aqui dentro também temos mais histórias, sendo uma das mais interessantes do livro, contada pelo vizir, e que geralmente aparece nas edições das Mil e Uma Noites, inclusive nessa, como um grupo à parte, que é sobre 2 vizires irmãos tão unidos que decidiram fazer tudo juntos. Casaram-se no mesmo dia com 2 irmãs, que engravidaram na mesma noite, para que as crianças nascessem no mesmo dia, um menino e uma menina, e que viriam a se casar no futuro. Mas os dois pais, acabam se desentendendo por causa do dote, causando rompimento e a separação dos primos/noivos, mas que por uma série de eventos aleatórios acabarão tendo seus destinos novamente reunidos. E por fim, o último grupo traz a história do Corcunda do Rei da China, que é um conto de humor negro sobre várias pessoas tentando se livrar de um cadáver. Essa é a história mais complexa do livro, porque além da história do Corcunda morto, os 4 suspeitos também contam suas histórias e dentro da história de um deles aparece um barbeiro que irá contar não só sua própria história, como as de seus 6 irmãos, cada um com um defeito. Um é cego, outro é paraplégico e assim por diante. Essa também é uma das histórias mais interessantes, porque entre os suspeitos desse crime estão um judeu e um cristão, que nas suas histórias irão trazer outros elementos dessas religiões, né? Além da cultura árabe. E um outro ponto interessante aqui é que a China aparece como sendo um país islâmico, que causa estranheza na gente. Mas o que acontece é que nessa época eles não tinham uma ideia exata da distância geográfica. Então China era usado genericamente para qualquer lugar muito longe que ficasse além do mundo árabe. Então, As Mil e Uma Noites, além de ser uma obra riquíssima e bem variada na temática, também é fácil e divertida de ler. Claro que, depois de um certo número de noites, algumas fórmulas se tornam meio repetitivas, principalmente o fim de cada noite, que termina quase sempre com a mesma frase. E uma outra fala que é repetida quase à exaustão é que tudo aqui é absolutamente imperioso. Então, é absolutamente imperioso que eu o mate,
é absolutamente imperioso que você faça essa viagem, é absolutamente imperioso que eu lhe conte a minha história e assim por diante. Que é um pouco repetitivo, mas que não tira o interesse do livro. Ainda mais porque a gente fica tão interessado quanto o sultão na continuidade das histórias contadas pela Sherazade. É claro também que tem muita fantasia nesse livro, mas nas entrelinhas nós conseguimos pescar vários elementos reais dessa cultura tão rica, exótica e que nos provoca tanto interesse e curiosidade. E nesse aspecto, essa edição é maravilhosa por conta do detalhamento e do trabalho primoroso que o Mamed Jarouche fez. Porque além da tradução em si e do prefácio excelente sobre a obra em geral, ele incluiu inúmeras notas explicativas ao longo do livro, né? Vou mostrar aqui para vocês, nas laterais. E nessas notas ele detalha esses aspectos culturais e históricos, né? O que enriquece demais a leitura e é bem cômodo, porque evita que a gente tenha que interromper a leitura para fazer consultas à parte. E para completar, aqui no final do volume, ele incluiu 10 anexos, trazendo versões diferentes de algumas das histórias, já que algumas têm origem em outras obras árabes e foram adaptadas e incluídas posteriormente aqui nas Mil e Uma Noites. Então eu darei continuidade a essa leitura, então no decorrer do ano eu ainda farei vídeos sobre os demais volumes da obra, e nesses vídeos eu trarei aos poucos mais informações sobre essa edição, sobre as outras edições, sobre as traduções, sobre a obra em geral. Então eu espero que eu tenha conseguido passar uma boa ideia do que esperar com uma leitura desse primeiro volume de As Mil e Uma Noites. Se você tem essa obra parada na estante e tem algum receio de começar a leitura, é absolutamente imperioso que você o faça o quanto antes. E também é absolutamente imperioso que você deixe sua curtida e seu comentário nesse vídeo para impulsionar o crescimento e a indicação do canal pelo YouTube e o mais importante, para que a gente possa bater um papinho sobre esse livro, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço e a gente se encontra na próxima semana.